Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o nosso programa Momento com Cristo. Meus amados, hoje o texto para nossa reflexão se encontra no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Marcos, capítulo 1, e o versículo de número 40 até o 41. Presta atenção nos ensinamentos que esse texto vai nos proporcionar nesta manhã. Você vai aprender lições que de repente vai fazer você repensar muitas coisas sobre quem é você e quem é o Senhor Jesus. Presta atenção, como esse texto revela para nós coisas grandiosas. E aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. O texto diz aqui agora que, tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Queridos, presta atenção. Eu já vi muita gente pregando assim: não importa se alguém te humilhou, Deus vai te exaltar, os humilhados serão exaltados. E isso é mentira. Eu te provo na Bíblia. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Porque tem gente que é humilhado, mas continua querendo ser melhor do que os outros. É por isso que é humilhado. É por isso que muitas das vezes as pessoas não querem nem ter amizade com esse tipo de gente. Porque a pessoa não se humilha para se colocar no lugar dela, não. E aí vai alguém e humilha ela, e ela fala: os humilhados serão exaltados, né? Aí todo mundo está pregando que os humilhados serão exaltados. Não. Quem vai ser exaltado por Deus é aquele que se humilha. A própria Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele te exaltará. Pedro escreveu isso. Esse leproso se aproxima. Primeira coisa, o leproso se aproximou de Jesus. Não foi Jesus que se aproximou do leproso. Então aprenda isso. É você que tem que chegar até Deus. Tiago escreveu: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Ele se aproximou de Jesus e não Jesus que se aproximou dele. Ele se aproxima de Jesus, e quando a gente se aproxima de Jesus, a gente tem que aprender algumas lições, que quando a gente se aproxima de Jesus não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, como a gente vê as coisas acontecer hoje. As pessoas querendo tratar Jesus de qualquer jeito. Ele se humilha agora. Ele roga a Jesus de joelhos, se humilhando agora. Aquele que se humilha será exaltado. E ele dizia para Jesus assim: olha, se queres bem, pode limpar-me. Primeira coisa que ele vai reconhecer: se o Senhor quiser, ou seja, não é a minha vontade, é a tua vontade que prevalece. Aleluia! Pensa num leproso que ensina lições poderosas para os cristãos e para as pessoas de hoje, a como estar diante da presença de Deus. Primeiro, ele reconhece que ele tem que se chegar até Jesus, não Jesus se chegar até ele. Segundo, ele se humilha. Terceiro, agora, ele entende que não é a vontade dele, é a vontade do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Olha outra coisa que eu aprendo aqui, sabe o que é? Que ele reconhece que somente Jesus poderia curar ele. Ele reconhece que era ele que precisava de Jesus e não Jesus que precisava dele. Ele reconhece que não é do jeito dele, é do jeito de Jesus. E ele reconhece que não é do tempo dele, é do tempo de Jesus. Vai pegando as lições aí. Ele reconhece que a vontade que tem que ser feita aqui não é a vontade de homem, é a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a situação. Se Deus quiser, Ele pode mudar a situação que você está passando. Se Deus quiser, Ele pode curar você. Se Deus quiser, Ele pode restaurar o teu casamento. Se Deus quiser, Ele pode tudo.
Mas não é você querer colocar Deus contra a parede. O senhor tem que fazer, porque se o senhor não fazer, eu vou desviar. Se o senhor não fazer, eu vou sair da igreja. Se o senhor não fazer, eu não vou te buscar, eu não vou orar mais. Então, irmão, desvia. Entenda. Não é Deus que precisa de nós, não. É nós que precisamos de Deus. E eu tenho uma boa notícia também nesse texto. Aquele homem era leproso. Aquele homem era excluído da sociedade. Aquele homem não recebia benefício do INSS como os doentes recebem hoje, porque até então não tinha naquela época. Aquele homem não tinha mordomia, como muitas das vezes hoje tem mordomia de tratamentos em hospitais, até gratuitamente. Naquela época, aquele homem era levado a um certo lugar chamado leprosário e lá ficaria até o final da vida dele, até morrer. Mas aquele homem, ele entende que Jesus poderia curá-lo. Só que Jesus também não era obrigado a curá-lo, mas Jesus tinha o poder para curá-lo. Então ele falou, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Ele não falou, me limpa, me cura, eu determino agora, eu determino que o senhor me cura, eu determino que o senhor me limpa, eu determino que o senhor... Não! Quem somos nós para determinar alguma coisa? E hoje eu vejo tantas essas coisas que é só Deus na causa, irmão. As pessoas, elas acham que mandam em Deus. Elas acham que Deus é obrigado a fazer o que elas... Eu estou determinando agora. Não é assim, não. Primeira coisa, a gente tem que se aproximar dele a cada dia mais. Segunda, a gente tem que se humilhar. Terceira, a gente tem que reconhecer quem é Cristo e quem somos nós. Somos como esse leproso aqui. Dependente de Jesus, dependentes da vontade de Jesus, dependente do querer de Jesus, dependente do poder de Jesus, dependente da salvação de Jesus, dependente do perdão de Jesus, dependente do Senhor em tudo, aleluia! E eu tenho uma boa notícia aqui. Quando ele diz isso, aprenda a orar como esse leproso aqui. Aprenda a falar com Jesus como esse leproso aqui. Depois que você tiver essas atitudes de todo o seu coração, reconhecer quem é você e quem é Ele, você vai chamar a atenção de Jesus. A fé desse homem chamou a atenção de Jesus. Por quê? Ele entendeu que Jesus tinha o poder para curá-lo, que Jesus podia curá-lo, mas se isso fosse da vontade de Jesus. Irmão, de repente nós vai viver doente e ele não vai nos curar, porque se a vontade dele for essa, vai ser feita. Ele pode curar? Pode. Ele pode curar você hoje? Pode. Ele pode transformar hoje a vida dos teus filhos? Pode. Ele pode restaurar a tua vida? Ele pode. Mas de repente ele não vai fazer, e isso não vai diminuir Jesus. Isso não vai fazer Jesus deixar de ser Deus, ele vai continuar sendo grande da mesma maneira. Agora, isso vai nos ensinar que nós devemos viver sempre dependente do Senhor. Independente se a vontade dele for de fazer algo na nossa vida ou não, ele continua sendo Jesus e nós continuamos dependente dele. Ele continua sendo Deus. Só que a boa notícia é que Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, eu quero te limpar. Jesus falou, eu quero ser limpo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus não gosta de ver ninguém se humilhar, porque ele quer tirar a pessoa daquela situação. Jesus não gosta de ver ninguém ser desprezado. Não é à toa que ele diz, aquele que o Pai me dá virá a mim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não despreza ninguém. Terceiro, a vontade de Jesus é fazer o extraordinário na nossa vida. É curar nós, é perdoar nós, é limpar nós, é salvar nós, é mudar a nossa vida. A vontade de Jesus, Ele quer. Eu estou dizendo esta manhã que Ele quer fazer na sua vida. Mas você tem que mudar, e não é ele que tem que mudar. Ele continua com o mesmo poder, ele continua sendo o mesmo Deus. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo por intermédio do profeta Malaquias. O Senhor não muda, nós que mudamos. Nós mudamos a maneira a qual nós tratamos nosso Senhor.
a maneira a qual nós estamos diante da presença do nosso Senhor. Nós estamos vivendo de qualquer maneira. Olha o jeito, olha a reverência. Esse homem tem uma reverência que infelizmente a igreja de Cristo tem perdido hoje. A reverência, chegando diante da presença de Cristo, achando que Cristo é qualquer um. E ele não é. Ele é soberano e poderoso. Ele é digno de glória, de honra, de louvor, de toda adoração. Aprenda a se chegar diante da presença do Senhor. O Senhor tem compaixão de você. O Senhor quer fazer o milagre a qual você necessita e precisa. O Senhor quer te salvar, quer mudar tudo. Mas não depende dele, depende da sua atitude. Depende das suas atitudes, da maneira como você trata o Senhor. Porque Ele continua querendo fazer a obra na sua vida. Mas muitas das vezes nós não queremos receber e nós demonstramos isso da maneira que nós tratamos Jesus. Então medite nisso e guarda no seu coração e mude hoje, porque Ele quer fazer um milagre na sua vida. Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Pai, nesta sexta, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a vida desta pessoa. Guarde a entrada e a saída desta pessoa. Guarde, Senhor, a vida dela. Guarde o ir, o vir, a família, a casa, os parentes, a empresa, o trabalho, em tudo que essa pessoa for fazer. E neste momento, ó Pai, como eu sempre digo e quero cumprir com o meu compromisso, eu apresento os nomes que foram deixados nos comentários. Nomes de crianças, de jovens, de adultos, de idosos. Eu apresento perante o Senhor. O Senhor sabe qual é a intenção de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa e o meu dever é o que eu estou fazendo aqui. Estou apresentando agora em oração, porque se o Senhor quiser hoje, o Senhor pode transformar a vida deles todos. O Senhor pode restaurar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode, porque o Senhor é Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Então, Pai, nós somos dependentes de Ti e eu tenho certeza que o Senhor quer. Então faz a obra na vida dessas pessoas. O Senhor conhece a atitude, a vida de cada um. Pai, atende os nossos pedidos, Pai. Atende o nosso clamor, Pai. Atende a nossa súplica, Pai. Atende-nos, Senhor. Atende-nos, Senhor, porque nós precisamos do Senhor a cada dia. Em nome de Jesus. Não é para a nossa glória que eu oro, é para a Tua glória. Porque depois que o milagre acontecer, o Teu nome vai ser glorificado. O testemunho vai ser grande, como na vida desse homem que não aguentou e saiu, mesmo o Senhor dizendo para ele que não era para contar para ninguém, ele saiu gritando para todo mundo. Eu creio que o testemunho que nós vamos contar será grandioso, porque não é nós, é o Senhor que vai fazer. E muitos reconhecerão, em nome de Jesus, o Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos? Tomou posse? Quantas coisas nós aprendemos aqui através desse texto? Então guarda no seu coração, compartilhe com pelo menos 2 pessoas, deixa like, deixa o seu comentário de glória a Deus, de aleluia, de testemunho, de pedido de oração para ajudar este canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus.